Estamos de volta para o nosso Chega Mais Vale nessa segundona. Fevereiro começou com tudo e a gente vai falar agora sobre um assunto que está super em alta, porque as férias, para acabar as férias e elas não acabarem para você, especialmente quando é das crianças que a gente está falando, é muito difícil, entendeu? Eu entendi um pouco além da conta, mas, Gabi... Vou deixar mais fácil. O que seria mais fácil? A volta às aulas ou os papais entenderem qual que seria o melhor ensino para os seus filhos? A gente vai conversar agora com uma especialista no assunto, uma psicóloga que vai explicar pra gente como funciona todo esse processo de volta às aulas, tanto para as escolas quanto para os pais, até porque é importante que exista uma conversa entre pais e escola, um bom entendimento, como vai ser o ano letivo, quais são as expectativas. É para isso que servem as avaliações neuropsicológicas, que a gente vai entender melhor agora com a doutora Viviana. Seja muito bem-vinda de novo. Tudo bem, doutora? Muito obrigada. Tudo bem, prazer vocês? Revê-la. Também. Nossa, é sempre gostoso estar aqui com vocês. Vocês têm uma energia tão gostosa. Bate-papo bom, né? Bate-papo bom. E aí, papai? Olha, Foi na reunião de Intimidade. pais? O que você acha? Eu acho que é uma coisa muito complicada, ainda mais para os papais de primeira viagem, quando eu falo no quesito escola. Os filhos logo no maternal, cada um se enquadra numa característica muito boa, né? Cada um tem a sua personalidade e cada pessoa ali dentro da escola se adapta melhor a um professor, a um tipo de ensino, a uma característica de um professor que talvez seja mais brincalhão, mais sério, um que gosta de colocar mais matéria ou até mesmo aquele que gosta de ensinar numa didática mais lúdica. Mas como que a gente trabalha no dia a dia? Vivi, como que a gente faz para voltar com a criançada para as aulas de uma forma mais tranquila? Acho que o primeiro ponto, a rotina. E já ir preparando a rotina antes. Nada de ser na véspera. Assim, 2 dias antes não rola. Não, é bom uma semana. Aí, assim, a criança, por exemplo, tem hábito de dormir em época escolar, às 8 da noite, e nas férias está dormindo 10, 11. Já uma semana antes, começa a dormir mais cedo, para também ela poder acordar mais cedo, principalmente se estuda de manhã, né? E já ir conversando. Olha, a partir da semana que vem você vai voltar para a escolinha. Se tem professor novo, já fala, ó, semana que vem tem um tio novo, tia nova. Você vai ter um monte de atividade legal. E assim, tá preparado principalmente. Que as crianças estavam com a gente 100% do tempo nas férias, muitas vezes. E aí quando volta, gente, é um caos. Porque eles querem ficar com a gente, principalmente os pipicuchos. Então também... tá preparado para isso, eles vão chorar mais, vão ter um pouco mais de resistência, principalmente nos primeiros 10 dias, eu arrisco dizer. Depois, nem dá tchau. O meu faltou dormir de uniforme ontem. O nosso tá bem ansioso, difícil, entusiasmado, eu costumo dizer, pra não usar ansiedade. E me diz uma coisa, a gente foi semana passada na reunião de pais e nós estamos indo pro 3º ano na mesma escola. E eu percebo que quem tá chegando ali numa escola nova tem muitas questões com as regras, com o ensino. Acho que pra quem já tá ali dentro daquele ambiente, já conhece bem as normas, né, como pais, é mais fácil de lidar. Como que é esse processo de transição para quem está ou mudando de escola ou iniciando na escola? É mais difícil? Eu acredito assim, se está mudando para uma escola, tem um para quê? Escolheu aquela escola por algum motivo, se identificou com o ensino, se identificou com as regras. Então, assim, é muito legal criar um vínculo, principalmente no início, muito próximo. Conhecer os professores, conversar, tirar todas as dúvidas. E, normalmente, as escolas são muito abertas a isso. Elas se colocam muito à disposição. E essa segurança dos pais é necessário ser transmitido para os filhos. Senão as crianças vão perceber. E aí vai ser mais show ainda para ir para a escola. Mais show. Então, é importante estar muito seguro. E confiar nos profissionais que vão cuidar dos pequenos. Sim. Uma coisa que eu acho que ainda é tabu em 2025, Gabi e Viviana, é que quando uma pessoa com propriedade no assunto de criançada, uma diretora, até mesmo uma professora dentro de uma escola, de uma instituição, ela chega para um papai ou para uma mamãe falando assim, eu gostaria que você levasse seu filho para tal lugar, para uma psicóloga. Às vezes a família carrega aquilo de um lado mais pejorativo. Eu sei porque eu fui diagnosticado com TDAH logo cedo, não tive esse diagnóstico agora mais velho, com a doutora Emily, um beijo... Doutora Emily e toda a Brainstar, descobri que não tenho, mas enfim, na época eu lembro que a diretoria chamou minha mãe e falou para eu fazer alguns testes. E hoje, vendo dessa forma, eu acho que isso soma muito
para a família. Eu queria até entender agora se a escola pode em si indicar os papais a fazerem uma avaliação neuropsicológica ou até outro tipo de avaliação que agregue dentro da escola. É o mais comum, normalmente, quando as crianças vêm para avaliação neuropsicológica, vem indicada pela escola. A escola percebe que a criança ali está apresentando algum comportamento que está exacerbado ou dificuldade de aprendizagem, chama os pais para sinalizar, olha, aqui tem alguma coisa que a gente precisa investigar. E aí, os pais trazem para avaliação. E é imprescindível um diagnóstico precoce, porque isso pode minimizar tanto o sofrimento. Por exemplo, se a criança é diagnosticada precocemente com TDAH, já pode se trabalhar principalmente no plano de tratamento para ela ter menos sofrimento ao longo da vida. Sim. E se adaptar a essa questão que ela tem do transtorno. E muitas vezes os pais não gostam, é claro, né? Você saber que seu filho às vezes tem algum tipo de transtorno não é fácil. Mas é melhor você saber e poder atuar do que você fingir que não tem nada, jogar para baixo do tapete e as dificuldades virem aumentando ao longo do tempo. Sim, tem gente que gosta que fecha o olho e a vida passa como se não houvesse, né, dona Gabriela? Não, precisamos ajudá-los. E falando também sobre expectativa de pais e família versus realidade, pode ser que essa família está sonhando com uma escola, um tipo de ensino que não se enquadre naquela criança, dependendo do que ela tiver, de como ela lidar com o mundo. Pode ser que ela tenha que estar em outro método de ensino? Isso, sem a menor sombra de dúvida. Muitas vezes os pais eles criam essas expectativas em referente aos filhos de eu quero que seja isso, quero que seja aquilo, e os filhos eles não vêm, né, com isso de fábrica. E é importante os pais ajustarem essas expectativas e entender, olha, às vezes meu filho tem ali uma limitação que ele vai ter dificuldade, às vezes, de aprender mais matemática, mais exatas, e às vezes vai se sair super bem em artes. Então é importante assim, os pais entenderem que os filhos eles são pessoas únicas e vieram do jeitinho deles, com a personalidade deles. E muitas vezes ter esse respeito faz toda a diferença. Sim, talvez a melhor escola não seja a melhor escola que é indicada para o seu filho. Exatamente. Não se sinta mal por isso, não. Eu não me enquadrei em diversos tipos de metodologia e aqui estou hoje, né? É verdade. Sim. Não, e a gente sabe que ao redor do mundo, a gente já recebeu aqui vários profissionais da área da educação infantil, a gente sabe que ao redor do mundo tem diversos tipos de ensino. A gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos é super diferente no quesito ensinar aulas, né, prova. Então, assim, existem diversas oportunidades. Se você tem muita dificuldade em se enquadrar na maneira que seu filho está aprendendo, pode ser que você tenha que abrir os horizontes, né, procurar e às vezes, outras referências. O que os pais às vezes pegam como referência como foi educado, né? Sim. Ou para não ir igual ou para seguir igual. E às vezes assim, é seu caminho, foi o seu. É muito bom, fez você se tornar quem você é, ou foi muito ruim, mas também fez você se transformar em quem você é. Mas seu filho ainda assim é uma pessoa individual, ela tem a própria trajetória. Então é importante ter esse olhar. Às vezes assim, pode ser que dê super bem. Tem um exemplo, não sei se vocês já viram, o Príncipe Charles e o pai dele queria que fizesse a mesma escola. Para ele foi um horror. E ele falou, eu odiei a escola. E o pai, nossa, eu amava, era incrível. Era a melhor escola, sim. E era a percepção dele, né, na jornada dele. Esse é um dos aspectos. Filhos não são extensão nossa, eles são pessoas únicas. Sim. Viviana, se você pudesse indicar uma avaliação para o papai e para a mamãe procurar agora, dia 3 de fevereiro, para o seu filho dentro de casa, até para dar um up no ensino em 2025, qual seria? Que avaliação seria? A avaliação neuropsicológica, ela é excepcional. Ela faz um processo investigativo da parte cognitiva, comportamental, memória, personalidade, atenção. Por exemplo, só atenção, não sei se você sabe, tem 3 tipos: concentrada, difusa e alternada. Eu acho que eu não tenho nenhuma delas. Você acredita? Sim, Guilherme, para com isso. Mas é sempre bom conversar com você, falar sobre esses assuntos e, claro, levar informação para você que está em casa nos assistindo. Quero te agradecer mais uma vez por ter vindo. Estamos sempre de portas abertas. Obrigada, viu, Vivi? Eu que agradeço, gente, novamente. Vocês são maravilhosos. Obrigado, vale muito a pena estar aqui. Bom, aliás, só para complementar, o teste neuropsicológico, mas qual que é seu Instagram, caso a mamãe e o papai não saibam onde levar? Ah, claro, tem a clínica tá aqui, com ótimos profissionais, isso mesmo, é Clínica Viviana
Madison. Tá, e lá rola essa avaliação. Sim, a gente tem 4 profissionais muito bem qualificados, excepcionais. Um beijo pro povo. Beijo, pô! Beijo, gente! Da clínica, assistindo, devem estar nos assistindo agora. Estão assistindo. Obrigado, Obrigada. doutora. Eu que Vamos fazer agradeço. uma breve pausa? Até porque o príncipe voltou. Ai, meu Deus, Neymar está na área. A gente vai tomar um gole de água e a gente já volta para atualizar vocês. Não sai daí.